Olá, povo de Deus! Sexta-feira da sexta semana do tempo pascal. Atos 18, de 9 a 18. Temos hoje uma intervenção divina que encoraja Paulo a ficar mais tempo em Corinto por meio de uma visão noturna do Senhor que ele teve. Em tal visão, Paulo ouve o Senhor dizer-lhe que em Corinto há uma população numerosa, escolhida por Deus, e que por isso vale a pena dedicar-se no anúncio da palavra com intrepidez, ficar aí. E essa motivação levou Paulo a ficar 18 meses em Corinto. O nosso texto de hoje traz um assunto novo para nossa reflexão. A posição do representante do governo central do Império Romano, o Galião, frente a um debate dos judeus com Paulo. O ciúme dos judeus por causa do sucesso da missão de Paulo faz com que eles levem o apóstolo ao tribunal. Paulo ia tomar a palavra, certamente para se justificar, quando Galião o interrompe e diz: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E aí, Galião botou todo mundo para fora do tribunal. Para o procônsul romano, Galião, a briga era de competência religiosa e ele não queria envolver o tribunal nessas questões. A decisão dele de isentar o tribunal de autoridade, porque o fato atribuído a Paulo não constitui infração e não dá lugar para procedimentos, não é motivada apenas pela tolerância romana ante a religião e os cultos, mas também pela habilidade política do magistrado que não se deixou instrumentalizar pelo fanatismo religioso das duas partes em questão. O certo é que Paulo teve um reconhecimento público de sua inocência política, aumentando ainda mais a inveja e a intolerância dos judeus que tentam apresentar uma má imagem dos representantes do cristianismo. Este fato narrado por Lucas tem um final grotesco. A multidão vira-se contra o chefe da sinagoga, chamado Sóstenes, e o espanca diante do tribunal. O texto diz que Galião nem se incomodou com isso, e Paulo permaneceu em Corinto por longos dias ainda. Depois ele embarcou para a Síria em companhia de Áquila e Priscila. A promessa de Paulo de raspar a cabeça, que aparece no texto de hoje, pode tratar-se de um velho voto semelhante chamado nazierato. O nazierato se cumpria para agradecer a Deus ou para obter a ajuda de Deus nas dificuldades. O texto não deixa claro se Paulo raspou a cabeça em ação de graças ou fazendo um pedido. Desse texto é interessante ressaltar a postura do magistrado romano que separou religião e política, frente a um grupo de judeus que tentava incriminar Paulo, acusando-o de induzir o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Galião entendeu que se tratava da lei dos judeus, mas pode ser que os judeus estavam se referindo à lei romana, e Galião tenha preferido nem se envolver nessa discussão, pois para os judeus a questão da religião tinha implicações diretas na política. A prática da lei religiosa não era separada da prática da lei política. Para os judeus tudo era uma coisa só. A postura de Galião nos lembra ainda que as circunstâncias sejam bem diferentes, do processo da privatização da fé, característica das sociedades que tentam departamentalizar a religião, isolando-as dos processos sociais e políticos. Ou nos lembra dessa confusão que a gente vive atualmente,
onde quem vive diz colocar Deus acima de todos, mas prega violência, homofobia, misoginia, racismo, aporofobia e agora, em tempos de pandemia, sugere a eugenia, ou seja, o pouco caso com a morte de idosos e outros grupos vulneráveis, pois o que interessa para ele é gente que tenha histórico de atleta. Nesse prisma, vale a pena reler nosso texto de hoje e analisar melhor a postura do procônsul romano Galião. Já o nosso evangelho continua no mesmo contexto desses dias, com 4 versículos apenas do capítulo 16 de João, os versículos de 20 a 23a. É Jesus se despedindo, adiantando o sofrimento passageiro que os discípulos terão com sua partida, sofrimento igual ao de uma mulher grávida, que depois de pegar a criança no colo, nem se lembra do sofrimento que passou ao dar à luz uma vida nova. E a alegria que os discípulos terão, ninguém mais poderá roubar, nem dúvidas mais eles terão, pois a incerteza está chegando ao fim. Naquele dia não me perguntareis mais nada, diz Jesus. Porém, nós sabemos por experiência que em nossa vida alegria e tristeza são como 2 irmãs siamesas. Pois se não há tristeza que sempre dure, também, enquanto estivermos na labuta da vida, não haverá alegria permanente. É melhor, nesse caso, deixar o poeta Khalil Gibran falar. Ele diz assim: então uma mulher disse, fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu, vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso foi muitas vezes preenchido por vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cravar a sua garra em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça que contém vosso vinho a mesma que foi queimada no forno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossa alma a própria madeira que foi entalhada à faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração, e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes triste, olhai novamente no vosso coração, e vereis que, na verdade, estáis chorando por aquilo mesmo que constitui vosso deleite. Alguns dentre vós dizeis, a alegria é maior que a tristeza. E outros dizem, não, a tristeza é maior. Porém, eu vos digo que elas são inseparáveis. Vêm sempre juntas. E quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade, vós estáis suspensos como os pratos de uma balança, entre vossa tristeza e vossa alegria. E somente quando estáis vazios, que estáis equilibrados. Quando o guarda do tesouro vos suspende para pesar seu ouro e sua prata, então deve a vossa alegria ou a vossa tristeza subir ou descer. Um beijo no seu coração.